Salve, senhores, sejam bem-vindos, professor Tiago Oliveira. Vamos iniciar o nosso primeiro projeto para a Polícia Militar de Alagoas. Se você quer estudar focado, quer aprender teoria em cima de questões, você achou o melhor canal do YouTube. Aqui você vai se preparar e você vai entrar em um projeto de mudança de vida, beleza? Sem enrolação, vamos começar. Senhores, rapidinho, certo? Entregando aqui o nosso projeto nas mãos do Senhor, que é o nosso Salvador e é o nosso guia, tá bom? Então vamos rapidinho só dar uma leitura na palavra para a gente iniciar. É da natureza humana fazer planos, mas o Senhor quem dirige os nossos passos, tá bom? Provérbios, então, meu aluno, coloque esse plano nas mãos do Senhor, coloque o seu sonho nas mãos dele, ore, faça o bem, ajude o próximo, que Deus vai te dar, com certeza, essa vitória. Deus vai te guiar para que você consiga ingressar na gloriosa Polícia Militar, perfeito? Então, vamos lá começar. Aqui, senhores, mais uma vez, é projeto de mudança de vida, senhores. Quem quiser seguir o Instagram do professor, se você estiver assistindo pelo computador, só lê o QR Code, ou então você escreve, é o Prof. TH Oliveira. Lá eu vou postar todas as novas aulas, as novidades, materiais gratuitos, edital verticalizado, atualizações, observações da banca de vocês, perfeito? Que é a nossa Sebrasp, né? A prova de vocês, senhores, é estilo certo ou errado, então nós já vamos se adaptar ao estilo da banca, perfeito? Nós vamos trabalhar com poucas questões de múltipla escolha, nós vamos trabalhar mais com questões de estilo certo ou errado, perfeito? Só quando necessário nós vamos colocar múltipla escolha para a gente pegar uma maior quantidade de conteúdo. O professor vai lançar uma turma intensiva de questões chamada Tropa de Elite, tá bom? Tropa de Elite intensiva de questões, que vai ser muito boa. Lá para o final da aula eu comento com vocês. Então vamos lá. Questãozinha inédita, tá bom? Ou seja, foi elaborada. Vamos começar pelo Estatuto dos Militares do Estado de Alagoas. Professor, por que iniciar pelo Estatuto? Qual a importância? Porque o Estatuto, pessoal, ele vai falar para vocês a condição jurídica dos militares. Quem são os militares, né? Quais são os direitos, as prerrogativas, proibições, conceito de hierarquia, de disciplina, qual é a base institucional da Polícia Militar, como que ela se fundamenta no nosso ordenamento jurídico. Então nós temos disposições aqui que vêm direto da nossa Constituição, que vem se materializar nesse estatuto, perfeito? E foi cobrado, se eu não me engano, 5 questões no último concurso, né, sobre o estatuto, ou foi 6, né? Vamos lá, julgue o item a seguir. Professor, eu nunca vi essas leis, eu não sou da área jurídica, ou então, professor, já venho estudando para vários concursos, mas eu nunca estudei o estatuto. Como que eu vou começar resolvendo questões? Meu aluno, não se preocupe. Aqui eu vou explicar a teoria em cima de questões. Então fique bem tranquilo, fique calmo. Relaxa, se você quiser dar um pause, você que já vem estudando quiser resolver, tudo bem. Se não, vamos para cima. Senhores, falando do Estatuto dos Militares. Professor, o que é o Estatuto dos Militares? O Estatuto, pessoal, ele vem regular algumas situações específicas que a gente tem que saber. Então, o Estatuto ele vai falar sobre a situação dos militares. Professor, como assim situação dos militares? Os militares, eles podem ser militares ativos ou inativos. Quem são os militares ativos? São aqueles que estão trabalhando, tá? No exercício das suas funções, trabalhando nos batalhões, nas companhias e etc. Professor, o que mais? Nós temos militares inativos. Quem são militares inativos? Aqueles militares que já se aposentaram, por exemplo. Ele faz parte da reserva remunerada. Ou seja, ele é aposentado, mas ele continua recebendo o salário do governo e pode ser convocado para o serviço ativo. Eu tenho aquele militar reformado também, né? O militar reformado ele não volta mais para o serviço ativo, por exemplo. Perfeito? Ele regula também os deveres dos militares. Vocês, como militares, vocês têm uma gama de deveres que vocês devem seguir. Muitos deveres. Se você fere algum desses deveres, você está ferindo o que é a disciplina militar. Se você fere a disciplina militar, você comete transgressão disciplinar. E a depender do caso concreto ali, você pode, se houver subsunção, você pode cometer um crime militar. E é interessante que o edital de vocês é muito completo. Porque cai direito penal comum, cai direito penal militar, também para vocês, e é claro tem a parte administrativa. Lembra, pessoal, que por um ato, olha como é interessante, você como militar, você tem uma responsabilidade imensa. Por quê? Por um único ato seu, um exemplo, você cometeu ali uma ilegalidade, você pode responder administrativamente, pode ser punido na esfera administrativa com uma sanção, né, uma punição administrativa disciplinar. Você pode ser punido na esfera penal, você pode cometer um crime, perfeito? E também você pode ser obrigado a reparar o dano, tá bom? Daquele ilícito que você causou. Por um único ato, 3 instâncias diferentes aqui você pode responder. Então veja a gama de responsabilidade que você tem se você não cumprir seus deveres.
Mas também fala de coisa boa, pessoal, que vai falar de direitos. Os direitos dos militares, vocês têm diversos direitos, porte de arma, promoção, férias remuneradas, tá bom? Ele vai falar também de quê? De prerrogativa dos militares, que ele trata junto, direito e prerrogativa. Geralmente os estatutos, eles fazem um capítulo só para direito e um capítulo para prerrogativa. Aqui no de vocês ele colocou tudo junto. Perfeito, senhores? Então, basicamente, falou de estatuto, ele regula a situação, deveres, direitos e prerrogativas dos servidores públicos militares do estado de Alagoas. E a Polícia Militar, pessoal, de Alagoas, primeiro, ela é uma instituição permanente. O que significa dizer que ela é permanente? Pessoal, não posso tratar a polícia como uma política de governo, por exemplo. Muda governo, acaba a polícia, volta a polícia. Não, pessoal. A polícia, ela é permanente, senhores. Ela é permanente. Perfeito? Ou seja, a Polícia Militar é um órgão de Estado, perfeito? A gente pode chamar assim, ela é de Estado e não um órgão de governo. Perfeito? Então, a existência da Polícia Militar, ela independe de vontade do governante que está ali em exercício. Você vê, muda governador direto e a Polícia Militar continua. Por quê, senhores? Porque hoje, pessoal, a destinação constitucional da polícia, que é o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, ela é essencial para o funcionamento do Estado de Direito. Nós vivemos em um Estado de Direito, que é um Estado de Direito. É um Estado que é limitado por leis, é um Estado regido por leis, tá bom? O Estado de Direito, ele veio para limitar o poder. Antigamente o Estado tinha um poder ilimitado, hoje não. Hoje o Estado é regido por leis, perfeito? As leis buscam limitar o poder do Estado em relação ao particular. Então, para que eu garanta que o Estado realmente ele funcione, o Estado de Direito, eu preciso de uma força que garanta ali a ordem pública, tá bom? Então eu tenho uma polícia militar que serve para isso. Quer fazer um teste? Vamos supor que todas as polícias militares do país pararam de funcionar. Acaba a polícia militar, não tem policiamento ostensivo. Meu amigo, você não consegue nem sair na rua. Não consegue. Olhe lá se você conseguir sobreviver dentro da sua casa, que eu acho difícil. Perfeito? Então, existem muitas críticas à polícia, mas as pessoas não entendem como que é a sociedade sem a polícia militar. Entendeu, professor? Mas eu acho que a polícia militar peca nisso, peca naquilo. Pessoal, a polícia militar, ela segue ordens. Você tem que entender isso, tá bom? É ordens. Toda a logística sempre tem uma autoridade superior, perfeito? Então, basicamente é isso. Ela é uma instituição permanente, tá bom? É uma instituição permanente. Em tempo de paz, a polícia militar faz o quê? Segurança pública, basicamente é isso. Policiamento ostensivo, preservação da ordem pública. Agora, se eu tiver uma situação de guerra, né, uma situação de exceção, por exemplo, aí a polícia militar ela pode ser convocada para atuar junto ao Exército Brasileiro, tá bom? Sob comando federal. Perfeito? Isso pode acontecer? Pode. Por quê? Porque a polícia militar ela é força auxiliar e reserva do Exército. Você nunca se perguntou por que na polícia militar não tem general? A gente não tem general, pessoal, por quê? Porque caso a gente seja ali convocado para trabalhar junto ao Exército, né, subordinado ao Exército, por exemplo, sempre vai ter uma autoridade superior lá no Exército para mandar na polícia. Mas no dia a dia, em tempo de paz, é cada um com sua destinação constitucional. A Constituição veio para separar, né, a cada atribuição. As Forças Armadas é no canto dela, a Polícia Militar aqui é no canto dela, cada um com sua destinação constitucional. Perfeito, senhores? E a Polícia Militar ela é subordinada a uma autoridade máxima. Nós temos um chefe supremo. Quem é o chefe supremo, pessoal, da Polícia Militar de Alagoas? É o comandante-geral? Não, pessoal. O chefe supremo é o governador do estado. Eu nem sei quem é o governador do estado de Alagoas. Comente aí pro professor o nome dele, eu não lembro. Nunca pesquisei, na verdade. Então, a Polícia Militar de Alagoas ela é subordinada, tanto administrativamente como operacionalmente, nas duas vertentes. É uma subordinação administrativa e uma subordinação operacional ao governador do estado. Perfeito, pessoal? Então, leve isso para a sua prova, que é muito importante. Vamos lá. Então, veja, ó. O presente estatuto tem o fim de regular a situação, deveres e direitos e prerrogativas dos servidores públicos militares do estado de Alagoas. Perfeito, até aqui está correto. Faça a leitura com o professor. A nossa lousa aqui já travou, mas o professor resolve. Tá aqui, ó. Hoje meu computador está com uns pequenos bugs, então não fique surpreso, tá bom? A primeira parte está correta, vamos ler o restante, ó. A Polícia Militar do estado de Alagoas, Força Auxiliar e Reserva das Forças Armadas, é uma instituição permanente, organizada com base na hierarquia e na disciplina, subordinada administrativa e operacionalmente ao governador do estado, incumbido das atividades de polícia ostensiva e preservação da ordem pública. Meu aluno, o que você marcaria aqui, certo ou errado? Gente, como a prova de vocês ela é estilo certo ou errado, e eu sei muito bem sobre esse estilo, o professor domina muito, eu já fui aprovado
em um concurso nesse mesmo estilo, que foi a Polícia Militar, no tempo CESP que fazia as provas da Polícia Militar, né? Depois foi a OCP. Mas nesse estilo aqui, certo ou errado. Então, aqui o professor tem muita experiência. Sempre que a banca trabalha certo ou errado, sabe o que ela vai fazer? Geralmente ela vai pegar o texto da lei e vai fazer uma pegadinha minimalista ali. Ela vai mudar uma letrinha, ela vai mudar um detalhe. E o aluno tem que ser muito, muito atencioso. Tem que ter muita atenção. Se você não resolver questões, meu aluno, você não vai matar essa prova. O edital é muito grande, é muito conteúdo, o estilo é certo ou errado. Se você errar uma, você perde um ponto, então você tem que fazer muitas questões. Muita questões. E é isso que a gente vai fazer no nosso curso intensivo Tropa de Elite. É um curso direto ao ponto, só de resolução de questões, estilo da banca, certo ou errado. Lá é para os alunos que querem ser vencedores, que querem se preparar de forma direta. Vai ter toda a parte jurídica em questões para vocês vão ver que vai ser o melhor curso de todos. Então, senhores, aqui nós temos um pequeno erro. Qual é o erro, professor? Essa questão está errada. Porque ele fala assim, ó. Ele falou, a Polícia Militar do Estado de Alagoas, ele fala assim, ó, Força Auxiliar e Reserva das Forças Armadas. O erro está aqui, ó, Forças Armadas. Por quê? Quando eu falo de Forças Armadas, nós temos a Marinha, o Exército e a Aeronáutica. Nós temos 3 forças aqui, que compõem o braço aí das Forças Armadas, certo? Quando ele fala que é Força Auxiliar e Reserva das Forças Armadas, remete a todas as forças. Na verdade, pessoal, nós somos reserva do EB, não das Forças Armadas, apesar de que o EB pertence às Forças Armadas. Então, certo, pessoal, literalidade aqui, ela cobrou literalidade, letra da lei. A letra da lei fala o quê, ó? A Polícia Militar do Estado de Alagoas é Força Auxiliar e Reserva de quem? Do Exército Brasileiro. Ele fala reserva das Forças Armadas? Não, reserva do Exército. A banca vai pegar vocês nessas pegadinhas. Professor, o erro é só esse, só isso. O restante tá perfeito. Então vocês têm que se preparar para esse tipo de prova. Perfeito? Aí veja os demais. Ó. É uma instituição permanente, como eu falei. Pode passar governo, entra governo X, governo Y, a polícia continua. Tá bom? Ela é fundamental ao funcionamento do Estado de Direito, como eu falei para vocês. Ela é organizada com base na hierarquia e na disciplina. Senhores, hierarquia e disciplina são os pilares institucionais. Você tem que saber o que é hierarquia e disciplina de cor, você tem que saber decorado. Não dá para não saber isso aqui. Por quê? Porque a Polícia Militar, ela funciona com base nesses 2 pilares, hierarquia e disciplina. Hierarquia e disciplina, tem que saber de qual eu vou explicar para vocês tudo isso aqui. Ele é subordinado, pessoal, administrativa e operacionalmente ao governador do estado. Pessoal, o governador do estado é o chefe supremo, tá bom? É o chefe supremo. Lembra, pessoal, essa subordinação é tanto administrativamente, ele cuida da parte administrativa, né? Ele é o chefe, ele faz parte da chefia no âmbito administrativo e também no âmbito operacional. Cuidado, porque alguns estados, a subordinação, pessoal, operacional pertence à Secretaria de Segurança Pública, tá bom? Cuidado, você que já estudou para outros estados. Aqui não, em Alagoas, ela é subordinada tanto administrativo como operacionalmente ao nosso governador do estado, tá bom? Deixa só o professor ajustar a tela, travou de novo, voltou. Então, senhores, ó, ela é tanto administrativa como operacionalmente. Sabe o que a banca pode colocar, ó? A Polícia Militar é subordinada somente administrativamente ao governador. Opa, somente não, tá bom? Tanto administrativa como operacionalmente ao governador do estado. Incumbida as atividades de polícia ostensiva e preservação da ordem pública, tá bom? É a destinação constitucional. O que é que faz a Polícia Militar, senhores? Policiamento ostensivo, preservação da ordem pública. Policiamento ostensivo, preservação da ordem pública. O que é polícia ostensiva, professor? É aquela polícia que é toda enfeitada. Viatura adesivada, sirene, você com aquele fardamento padrão, colete, boi, no cap, né? Alguns estados são cap. Fuzil aqui, com armamento ostensivo aqui. Isso é policiamento ostensivo. O seu dever, como policial militar, é o quê? Tirar o policiamento na sua área, que é designada, e ficar fazendo ali a ação de presença. O seu dever constitucional é aparecer, é ficar visível perante a população, tá bom? A partir do momento que ocorreu o crime, né, e você não presenciou, se você presenciar, você tem que agir, é o seu dever. Mas você foi chamado para uma ocorrência, o crime já ocorreu, você não vai atrás de achar o autor, você não... Não, pessoal, aí
já sai da competência. Claro que a depender da ocorrência ali, acabou de acontecer, né? Nós temos vários tipos de flagrantes, não é isso? Então o crime acabou de acontecer, claro que você vai atrás, você vai pegar as características, vai tentar achar, mas se não achar mais, você não vai enlouquecer. Por quê? Porque sai do âmbito da competência da Polícia Militar e vai para o âmbito da competência da Polícia Judiciária, vai para a Polícia Civil ali do Estado. Perfeito, pessoal? Então saiba bem a sua competência constitucional. Show de bola. Tudo isso aqui reflete o que está na Constituição. Então, senhores, o erro é só isso. Ele fala assim, ó, a Polícia Militar, para fins de defesa interna, subordina-se diretamente ao Exército Brasileiro e deverá estar adestrada para desempenhar os místeres pertinentes à missão supra. Senhores, isso daqui ó, não era nem mais para existir esse texto aqui. Quando eu li, eu não acreditei. E não está revogado, tá bom, pessoal? Não está revogado. Aqui, pessoal, nós temos um choque com a Constituição, pelo menos na visão do professor, tá bom? Por quê? Porque lá na nossa Constituição, senhores, na nossa Constituição de 88, certo? Ele separa a atuação das instituições aqui, certo? De forma bem clara. Então, defesa nacional, senhores, ó, defesa nacional, artigo 142. Perfeito? Lá é que você vai achar o papel das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Certo? E nós temos o 144, que é a parte da segurança pública. Lá tem a destinação constitucional da Polícia Militar. Tá bom? Então, aqui, pessoal, nesse parágrafo único, nós temos, no caso aqui, nós temos aqui uma inconstitucionalidade material. Porque o legislador copiou um texto que atinge, invade a competência da Constituição. Não existe isso aqui subordinado diretamente ao Exército Brasileiro? Não, senhores. Não. Tá bom? Aqui tá... Aqui realmente não era mais para ter, mas como está aqui, se a banca cobrar a letra da lei, você coloca o que está aqui, perfeito? Agora, senhores, é claro que isso daqui é um fóssil jurídico, senhores, isso aqui remonta a uma doutrina da segurança nacional, isso aqui ó, é do tempo do regime militar, pessoal, isso aqui não era mais para existir, remonta ao tempo do regime militar, é um fóssil jurídico, basicamente. É isso, senhores, basicamente é isso. Naquele tempo, as polícias militares eram vistas como tropa de segurança interna, ou seja, ela agia contra aquelas pessoas que ameaçavam o regime naquele tempo. Então, a polícia era um apêndice operacional do Exército, basicamente é isso. Veio a Constituição e rompeu com isso aqui, tá bom? Então, ao meu ver aqui, padece de inconstitucionalidade material, mas está na letra da lei, não foi revogado. Se cobrar, você coloca exatamente como está escrito, perfeito? Show de bola, né, pessoal? Vamos continuar para a nossa segunda questão? Beleza. Vamos ver cada ponto aqui, pessoal, de forma bem específica. Vocês vão ver que o nosso projeto é projeto de mudança de vida. Aqui o professor vai dar a vida para quê? Para que vocês consigam a aprovação. Perfeito? Com base no Estatuto das Polícias Militares do Estado de Alagoas, julgue o item a seguir. Agora nós vamos ver o conceito de hierarquia e disciplina. Esses pilares você tem que dominar muito bem, meu aluno. É pilar da instituição, ou seja, faz parte da estrutura. Você tem que dominar isso aqui. Vamos lá. A hierarquia militar é a ordenação de autoridade nos diferentes níveis dentro da estrutura da polícia militar. E a disciplina é a rigorosa observância e acatamento integral das leis, regulamentos, normas e dispositivos que fundamentam a organização policial militar. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias entre os militares da ativa, da reserva e reformados. Senhores, certo ou errado? Certo ou errado? Senhores, vamos lá? Vamos fazer aqui, senhores, um pequeno link sobre o que é hierarquia e disciplina, porque é muito importante essa parte, é muito cobrado em prova. Essa aula aqui, nós vamos ter umas 2 questões de prova ou 3 aqui. Então veja, senhores, ó, vamos colocar aqui na nossa lousa. Deixa só o professor ajeitar que bugou de novo. O professor usa MacBook, cara, é horrível esses Mac, eu não indico. Você que quer dar aula no futuro, né, você meu aluno, não compre Mac porque dá muito problema, pessoal, muito problema mesmo. Então vamos lá, vamos colocar aqui a Polícia Militar de Alagoas, tá bom? Vamos colocar aqui a nossa gloriosa Polícia Militar. Vamos colocar bem aqui, ó. PM, Polícia Militar. Perfeito. Senhores, a nossa Polícia Militar, ela funciona com base em 2 princípios. Quais são os princípios? O princípio da hierarquia e disciplina.
Esses são os dois pilares, senhores, que sustentam o funcionamento da instituição. Ela funciona com base nesses dois pilares, perfeito? Tem que lembrar. Aqui, ó, é a base institucional, tá bom? Base institucional. Qual é a diferença de hierarquia e disciplina? Tem que saber diferenciar? Tem, pessoal. Tem que saber. Hierarquia, pessoal, olha para mim, ó. Hierarquia é a ordenação de autoridade em níveis diferentes. Hierarquia é a ordenação de autoridade em níveis diferentes. Como é que se faz essa ordenação? Por postos e graduações. Posto é o grau hierárquico do oficial, conferido por ato do governador, que é o chefe do Poder Executivo Estadual. Graduação é o grau hierárquico da praça, que é conferido por ato do comandante-geral. Então, vamos fazer aqui no quadro, pessoal, para ficar mais claro, vocês vão entender. Vamos ver primeiro o conceito de hierarquia. O que é a hierarquia? Senhores, a hierarquia nada mais é do que isso aqui, ó. Vou montar para vocês aqui, ó. Quando você fizer o concurso aí para praça, você vai ser o quê, ó? Soldado. É isso? Beleza. Depois você pode vir a cabo. Depois você pode vir a terceiro sargento. Depois você pode vir a segundo sargento. Depois você vem a primeiro sargento. Depois você vai ser subtenente. Subtenente. Basicamente, isso daqui é a carreira de praças. Você que vai fazer carreira de praça, você vai seguir o quê? Você vai seguir essa situação aqui que o professor colocou. Então veja, pessoal, hierarquia é o quê? É a ordenação de autoridade em níveis diferentes. Olha a ordenação, ó. Olha a ordenação. Soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente. Senhor, você concorda comigo que você sendo soldado, você tem que obedecer às ordens que o cabo te passar? Sim. Tem que obedecer às ordens do terceiro sargento? Sim. Do segundo sargento? Sim. Isso aqui, pessoal, é a ordenação de autoridade. Eu tenho uma ordenação que é níveis diferentes. Aqui é um nível, aqui é outro nível. Professor, e o sargento? O terceiro, o segundo e o primeiro são níveis hierárquicos diferentes? Sim, pessoal. O primeiro sargento, ele pode mandar ordem para o segundo e para o terceiro. Eles vão ter que obedecer, tá bom? Então, o primeiro sargento é uma graduação maior do que a de segundo, tá bom? E a graduação de segundo é maior do que a graduação de terceiro, perfeito? E aí, como eu falei para vocês aqui, senhores, ó, nós temos o quê? Nós temos a carreira de praças. Aqui nós vamos chamar esses coleguinhas aqui, ó, de praças. São o quê, ó? Praças. Qual é o grau hierárquico da praça, pessoal? Praça, ela tem graduação. Graduação é o grau hierárquico das praças, tá bom? Que é conferido por quem? A graduação é ato do, vou até botar de vermelho, ó, do comandante geral. A banca vai cobrar isso aqui, pessoal. Então, eu jamais vou falar assim, ele tem o posto de cabo, ele tem o posto de terceiro sargento. Não, ele tem graduação de cabo, ou ele tem graduação de soldado, ou ele tem graduação de subtenente, graduação de primeiro sargento. E eles são o que? São praças. Aqui é a carreira de praças. Praça, soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente. Eles têm graduação, que é ato do comandante geral. Perfeito. E a carreira de oficiais, professor, como é que funciona? Vamos ver agora. Então, nós estamos vendo o que? A ordenação progressiva de autoridade. Perfeito? Que é em níveis diferentes. Vamos lá. Quando você se formar, quando você terminar o curso de formação de oficial, claro que você vai entrar cadete, depois você vai aspirante, aí você vai sair o que? Você vai sair segundo tenente. Segundo tenente. Depois você vai a primeiro tenente, depois você vai a capitão, depois você vai ser promovido a major, depois você vai ser promovido a tenente coronel e por último você é promovido a coronel. Estou botando só a abreviação, tá bom? Basicamente essa é a carreira de oficiais. E aqui, claro, você precisa ter nível médio apenas. Geralmente os outros estados cobram nível superior, mas isso só vai valer até 2029, tá bom? Por quê? Porque, pessoal, em 2029... para a carreira de praças, você vai ter que ter nível superior, tá bom? Por causa da lei orgânica das polícias militares. E para o cargo de oficial, só bacharel em direito. É isso mesmo, vai virar o cargo jurídico, né? E a partir de 2029, para praça, só nível superior, qualquer área. Para oficial, só bacharéis em direitos. Então, vocês estão pegando basicamente o último concurso, que ainda vai ser nível médio para praça e nível médio aqui para oficial, depois só bacharéis em direito para oficial e qualquer nível superior para praça. Então aproveite essa oportunidade, eu não perderia, pessoal.
eu não perderia. Então essa é a carreira, tá bom? E aí, professor? Então veja, ó, quando eu falo da carreira de oficiais, aqui são o que? Os oficiais, ó. Oficial PM. Oficial, senhores, ele tem o que? Ele tem o que nós chamamos de posto. Posto é o grau hierárquico do oficial, que é conferido por ato de quem? Aqui é ato do chefe do executivo. Quem é chefe do executivo estadual, senhores? É o governador do estado, basicamente é ato do governador. Então veja, meu bebezinho, veja aqui, ó. Opa, travou nossa lousa, por isso que não apareceu aí. Peraí que o professor vai atualizar. Toda a vida é isso. Vamos lá. Então veja, ó. Os oficiais PM, eles têm posto. Posto é o grau hierárquico do oficial, do tenente até o coronel. E o posto é ato do chefe do poder executivo, governador do estado. Então você vai lá, ó, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel e coronel. Basicamente é isso daqui. E eu queria fazer, pessoal, uma diferenciação, porque nós temos o que nós chamamos de círculos hierárquicos, são círculos de convivência. Quando eu falo do segundo tenente, até botar aqui um pouquinho mais para baixo, ó, divide isso aqui, pessoal, porque isso aqui cai, ó. O segundo tenente e o primeiro tenente, eles fazem parte de um círculo que nós chamamos de círculos de oficiais subalternos. Subalternos. Beleza? Então, se perguntar quem faz parte do círculo de oficiais subalternos, você vai lembrar do primeiro e do segundo tenente. São oficiais subalternos. Quer um bizu? Lembra da palavra sub. Sub vem de... Tu lembra de quem? Do subtenente. Do subtenente lembra de quem? Dos tenentes. Pronto, beleza. Aí nós temos, pessoal, aqui, ó, o capitão. Tá bom? Capitão. O capitão, pessoal, ele é sozinho, ó. Por quê? Ele faz parte do círculo dos oficiais intermediários. Intermediários. Então a banca vai querer trocar isso aqui. O que ela vai fazer? Ela vai falar assim, ó, são oficiais subalternos os capitães. Aí você vai marcar errado, eles são intermediários. Perfeito? Aí, pessoal, ó, do major para cima, ó, do major, tenente coronel e o coronel, aqui são oficiais que nós chamamos de oficiais superiores. É a cúpula, né, da Polícia Militar. Do major em diante são oficiais superiores, perfeito? Então faça essa diferenciação aqui dos círculos, porque isso aqui é muito cobrado. Ó. Isso daqui é muito cobrado, perfeito? Ó. Faz aí no teu caderninho. Eu sei que a letra do professor é feia, mas você vai fazendo aí no seu caderninho no padrão, tá bom? Vai organizando essas informações no teu caderno, beleza? Show de bola? Professor, e o círculo das praças? Senhores, aqui não tem muito segredo, eu não vou nem fazer, porque, ó, eu tenho o círculo dos cabos e soldados, quem é que faz parte? Os cabos e soldados. E eu tenho o círculo dos subtenentes e sargentos, quem é que faz parte? Os subtenentes e sargentos. Morreu. Aqui no dos oficiais, aqui confunde um pouco, tá bom? Aqui confunde, perfeito? Show de bola, pessoal? Professor, passa aí no CFO, eu já saio tenente? Não, primeiro tu vai ser cadete. Cadete de primeiro ano, cadete de segundo ano, cadete de terceiro ano. Depois tu vai ser aspirante a oficial, tá bom? E depois que você passar pelo estágio aspirantado, aí você começa a sua carreira como oficial. Professor, mas aqui eu já não sou oficial não, como cadete e aspirante, eu não sou oficial, já que eu estou fazendo curso de formação de oficial, não. Aqui você ainda é praça, só que a gente chama de praça especial. Aqui são praças especiais, perfeito? Só quando vocês formarem, vocês vão ser oficiais. Isso daqui, pessoal, basicamente que eu expliquei para vocês é o conceito de hierarquia. Ordenação de autoridades em níveis diferentes. É isso aqui, do soldado ao coronel, tá bom? Eu tenho uma ordenação de autoridades em níveis diferentes. E o que é a disciplina, professor? Disciplina é só você obedecer às leis, às normas, os regulamentos. Quando você obedece os deveres previstos aqui no Estatuto, seus deveres como militar, a ética policial militar, você é disciplinado, você obedece à disciplina. Agora, se você fere a disciplina militar, você feriu, tá bom? Vamos supor que o código fala assim, ó, não, é proibido ao militar faltar com a verdade. E aí, feriu a disciplina. Se ferir a disciplina, você cometeu transgressão disciplinar, você vai ser punido administrativamente, tá bom? E a depender do caso, pode até ser crime militar, você pode responder perante o CPM, que nós vamos já estudar também, Código Penal Militar. Tem questões aqui do Código Penal Militar, legislação extravagante, o professor gosta de trazer várias disciplinas. Perfeito, senhores? Então, vocês entenderam aqui os pilares, hierarquia e disciplina. Hierarquia, a ordenação de autoridade.
A disciplina é você obedecer às normas, os regulamentos, toda a parte jurídica que você está sujeito como militar. Beleza? Então aqui, senhores, nossa segunda questão, você vai marcar um C, tá correto, tá a letra da lei. Quer ver, ó? Para efeito desse estatuto, hierarquia é o quê? É a ordenação de autoridades nos diferentes níveis dentro da estrutura da Polícia Militar, que é basicamente isso aqui, ó. Opa, já travou nossa luzinha de novo, vamos voltar aqui. Isso aqui eu vou resolver depois, tá bom, pessoal? Vou jogar esse MacBook no lixo, vou comprar um Windows. Então tá aqui, ó, hierarquia, ó. A hierarquia é a ordenação de autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura da Polícia Militar. É basicamente tudo isso aqui que eu expliquei para vocês, isso é hierarquia. O que é disciplina? A disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas, dispositivos que fundamentam a organização policial militar. E ó, a hierarquia e a disciplina são o quê? Ó, são a base institucional, é isso aqui que eu expliquei, ó, a base institucional da Polícia Militar. Perfeito, senhores? Aí veja, ó, a disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias da vida entre os policiais militares, né, ó, da ativa, da reserva e reformado. Eu já vi uma questão, pessoal, estilo certo ou errado, que ele colocou assim, ó, a disciplina e o respeito à hierarquia, ó, podem ser mantidos. Ele trocou o devem por podem. Aí foi considerado como errado, tá bom? Eles devem, é o dever ser mantido em todas as circunstâncias, tá bom? Eu já vi uma questão colocando aqui, ó, somente pelo militar ativo. O aluno vai lá, marca certo. Não, pessoal. Tanto pelo militar da ativa, como da reserva, como também o reformado. Não importa se você é ativo, se você é da reserva, quem é o ativo? É o militar que está seguindo a carreira. Quem é o militar da reserva e o reformado é o aposentado. Uma vez eu vi um texto jornalístico, pessoal, que tinha assim, ó, ex-policial militar atira em viatura que estava de serviço. Aí eu fui olhar, ler, aí tinha lá que ele era reformado. Aí eu, não, ele não é ex-militar, o texto jornalístico errou, ele é militar sim. Mesmo quando você se aposenta, você não deixa de ser militar, só que você é militar da reserva, ou militar reformado. Mesmo que você esteja em casa aposentado, tem que ter disciplina e tem que ter o respeito à hierarquia. Então imagina que você é um militar já da reserva. Tu chega lá, tu precisa de uma consulta, aí tu vai no hospital da Polícia Militar. Chega lá, o que tu tem que fazer? Tu vai falar de qualquer forma, tem um tenente lá que está atendendo, um aspirante lá, o que tu vai fazer? Comandante, com licença, subtenente Oliveira, pertencente à reserva remunerada, me apresentando no hospital para marcar uma consulta. Isso é você seguir a disciplina e a hierarquia. Tem que ser seguida diante de toda a vida do militar, seja ele ativo, seja ele da reserva remunerada ou seja ele reformado. Perfeito? Beleza. Show de bola. Fácil, professor. Então vamos para a terceira questão. Acredito que não tenha ficado dúvida, né? Vamos lá. Sebrasp e Inesta, né? São questões elaboradas. Com base no Estatuto do Estado de Alagoas, julgue até a seguir. Senhores, o Estatuto sempre é o mais cobrado, tá bom? O que mais cai é o Estatuto. Dentre as normativas estaduais, vamos lá. Os círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre os policiais militares de uma mesma categoria e têm a finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem em ambiente de estima e confiança, sem prejuízo do respeito mútuo. Os capitães PM fazem parte do círculo dos oficiais subalternos, certo ou errado, pessoal? Acabei de explicar. Meu aluno não pode errar isso aqui, pessoal, tá errado. Lembra do oficial subalterno? Tu vai lembrar de quê? Do sub. Do sub tu lembra de quem? Dos tenentes. Então quem são os oficiais subalternos? Segundo tenente, primeiro tenente. Tá bom? Basicamente é isso. O segundo tenente e o primeiro tenente, conforme a gente acabou de ver. Tá aqui, senhores, ó. Cadê? Oficiais subalternos, tá aqui, ó, o segundo tenente e o primeiro tenente. O capitão, ele é o quê? Ele é oficial intermediário, ele é isolado, o bichinho, ó. E do major para cima são oficiais superiores. Perfeito, pessoal. Padrão. Professor, tô começando a entender, tô começando a evoluir, tá dando certo, senhores. Sempre eu vou estar lançando novas aulas como essa. Se vocês quiserem 10 aulas como essa, eu vou lançar. Mas está na mão de vocês. Se vocês curtirem o vídeo e vocês compartilharem no grupo. Professor, estou no grupo de estudo. Copie o link do vídeo, compartilha lá. Professor, tem um colega meu que está estudando, manda para ele o vídeo. Eu sempre lanço uma aula nova a cada 1000 visualizações. Então o projeto vai depender de vocês. Vocês curtiram o vídeo, compartilhou, bateu 1000. Quando bate 1000, eu já começo a gravar a próxima aula. Bateu 1000, já começo a gravar a próxima aula. Perfeito, pessoal. E bate no instante, só depende de vocês. Querem novos projetos? Está na mão dos senhores. O professor está disposto. Mas eu preciso também da ajuda de vocês, beleza, pessoal? Então, se vocês querem, é só vocês compartilhar, comenta o vídeo, que ajuda a engajar de onde você fala, quanto tempo você está estudando, se você fez outras polícias militares, se é o seu primeiro concurso, qual estado que você está, comenta aí que o professor gosta de ler, tá bom?
Então está na mão dos senhores. Aqui é projeto de mudança de vida, eu já falei para vocês. Então veja, a escala hierárquica na Polícia Militar está de acordo com os círculos. Vamos lá. Eu tenho um círculo dos cabos e soldados, que nós temos o cabo e o soldado, é óbvio. Círculo dos subtenentes e sargentos, eu tenho o terceiro, segundo, primeiro e o subtenente. Oficiais subalternos, lembra do sub, ó, segundo tenente, primeiro tenente. Os intermediários, capitão sozinho. Oficiais superiores, eu tenho major, tenente, coronel e coronel. Perfeito? Fácil, né, pessoal? Tem segredo isso aqui? Não tem, pessoal, não tem segredo. A gente vai detonar, pessoal. Comigo aqui vocês vão gabaritar a parte específica, pode ter certeza, tá bom? Vocês vão gabaritar. Mais uma da Sebrasp nesta, ó, com base no Estatuto dos Militares de Alagoas, julgo o item a seguir, vamos lá. O comando é o exercício do cargo de chefia que habilita a conduzir homens ou dirigir uma organização policial militar. Está vinculado ao grau hierárquico e constitui uma prerrogativa pessoal, em cujo exercício o policial militar se define e se caracteriza como chefe. Senhores, essa foi uma questão real da CESP, tá bom? Não foi uma questão inventada, eu peguei um exemplar da CESP, que ela cobrou exatamente isso aqui. E sabe por que eu lembrei dessa questão? Eu tinha um amigo, pessoal, no tempo que o professor ia para os cursinhos, muitos anos atrás, que o sonho dele era ser policial militar. Esse meu amigo vinha estudando há muito tempo. E ele fez o concurso de 2012, foi 2011, da PMCE, que no tempo foi a CESP. E a CESP cobrou isso aqui, por causa de uma palavrinha, por causa de um prefixo. O que aconteceu? Ele não passou, faltou um ponto para ele passar, e ele errou essa questão. Se ele tivesse acertado, hoje era policial militar, talvez acho que já era terceiro sargento hoje em dia. Acho que já deveria ser terceiro sargento. Qual foi a palavrinha? Só isso aqui, ó. Essa questão tá errada. Por quê? Ó? Ele fala assim, ó, o comando é o exercício do cargo de chefia que habilita a conduzir homens ou dirigir uma organização policial militar. Está vinculado ao grau hierárquico e constitui uma prerrogativa bem aqui, ó. Ele colocou uma prerrogativa pessoal, tá errado. Não é uma prerrogativa pessoal, senhores, ó. Deixa eu ajeitar aqui a lousa. Não é uma prerrogativa pessoal. Por causa de... Gente, a CESP cobrou isso aqui mesmo, só que foi na PMCE. Professor, mas a lei não é estadual, na PMCE tem a mesma disposição? Sim, pessoal, isso aqui é tudo derivado do regulamento do Exército, tá bom? É uma prerrogativa impessoal, o erro tá só aqui, ó. Tá só aqui, quer ver, ó? O comando está vinculado ao grau hierárquico e constitui uma prerrogativa impessoal, ó. Uma prerrogativa impessoal, ele colocou aqui, ó, pessoal. Ele tirou o in. Então, pessoal, tá errado demais. Então, vejam, vamos fazer a interpretação gramatical aqui, ó. O comando é o exercício do cargo de chefia que habilita a conduzir homens ou dirigir uma organização policial militar. O que que significa, pessoal? Ele fala aqui, ó, assim, ó, o comando é o exercício do cargo de chefia. Então, você vai conduzir homens e dirigir uma organização policial militar. O que que significa? Vamos ver, pessoal, para a questão operacional. Você vai conduzir homens, ou seja, você vai liderar, você vai motivar e você vai empregar a tropa na área de policiamento da sua jurisdição, tá bom? Basicamente é isso. E vamos ver a parte administrativa, o que é que significa? Dirigir um OPM. Quando ele fala que você vai dirigir um OPM, trata-se, pessoal, da gestão da máquina pública. O comandante, pessoal, ele também é um gestor público. Ele é um gestor público. O comandante é gestor público. Logo, ele vai ser ordenador de despesa, ele vai administrar o patrimônio, né, daquela unidade que ele comanda, ele vai administrar recursos humanos. Perfeito, senhores. Então, basicamente é isso. O comando, ele é o exercício do cargo de chefia, que habilita o quê? Conduzir homens, ó, parte operacional, e também dirigir, ó, parte de gestão, tá bom? De gestor. Beleza, pessoal? Geralmente o comando, ele é vinculado ao grau hierárquico. O que é vinculado ao grau hierárquico? Um soldado, ele pode exercer comando de uma organização? Não. Comando, pessoal, geralmente quem é preparado ao longo da carreira para exercer comando são os oficiais. O oficial, ele é preparado ao longo da carreira para o exercício de comando, do segundo tenente em diante. Ou seja, quando você entrar como oficial, você vai entrar segundo tenente, você vai comandar as companhias por aí. Perfeito? Você vai comandar unidades por aí. Show de bola, pessoal? Então, é vinculado ao grau hierárquico, que é uma prerrogativa impessoal, tá bom? Por que é uma prerrogativa impessoal? A autoridade, pessoal, o comando, ela não pertence ali ao CPF do policial, ao indivíduo, não, pessoal, mas sim ao Estado, ao cargo que ele ocupa. Show de bola? Você, quando for soldado, você não está obedecendo o capitão Silva, você está obedecendo a uma autoridade estatal que foi investido naquele cargo legalmente, conforme as leis e a Constituição. Perfeito? Que é o comandante lá da companhia.
Então, pessoal, é vinculado ao grau hierárquico, é uma condição sine qua non, né? Indispensável para o exercício do comando. Show de bola, pessoal? Beleza. Vamos lá. Aplica-se a direção e a chefia de organização policial militar no que couber o estabelecido para o comando. Isso aqui, pessoal, é porque nós temos vários jargões para as diferentes estruturas e unidades que tem na Polícia Militar. Perfeito? Então vamos lá. Se eu tenho um batalhão, pessoal, eu tenho um batalhão. Deixa eu ver aqui se a luz do professor não travou. Tá aparecendo aí, tá. O batalhão, como é o nome do comandante aqui, a gente chama de comandante mesmo. Comandante. Então, quando o cara comanda o batalhão, ele é o comandante. Mas vamos supor que aqui o oficial, ele comanda o HPM, o Hospital da Polícia Militar. Eu vou chamar ele de comandante, aqui ele é o diretor. Vou chamar de diretor. Se for, por exemplo, uma seção do Estado-Maior, o cara que comanda uma seção de Estado-Maior, eu vou chamar ele de chefe. Basicamente é a mesma coisa, comandante, diretor e chefe. Tá bom? Aplica-se a direção, tá aqui, ó, e a chefia de organização policial no que couber o estabelecido para o quê? Para o comando, que tá dizendo aqui, ó. Comando, que é o quê? Cargo de chefia, que habilita a conduzir homens ou dirigir uma organização policial militar. O comando é vinculado ao quê? Ao grau hierárquico. E é uma prerrogativa impessoal, tá bom? Cuidado com esse impessoal, cujo exercício se define e se caracteriza como chefe. Então aqui tá errado, quarta questão, por causa de uma simples mudançazinha de palavra, né? Por causa de uma coisa tranquila aqui. Beleza? Tá errado aqui a quarta questão. Você pode baixar o material da aula também na descrição do vídeo, tá bom? Pode baixar aí na descrição, pode baixar o material, pode colocar, lançar nos grupos aí, lança nos grupos, tá bom? Para ajudar o professor e vamos para cima. Aí, pessoal, vamos só fazer aqui, ó. Funcionamento da instituição, ó. Eu tenho o oficial, tá bom? Oficiais, beleza? Que estão aqui na parte de cima. Vamos fazer uma piramidezinha, né? Aqui eu tenho os subtenentes. É só para você entender como funciona. Subtenentes e sargentos. E eu tenho aqui, ó, os cabos e soldados. Vou fazer essa divisão, ó. Senhores, isso aqui é essencial para a sua prova. Quando fala do oficial, pessoal, o oficial, ele é preparado ao longo da carreira para quê? Para o exercício do comando. Chefia também entra aqui, comando, chefia, direção. Por isso que o CFO, o curso de formação de oficiais, ele demora, geralmente é 3 anos, pessoal, de formação, beleza? E os subtenentes e sargentos, o que eles fazem? Os subtenentes e sargentos, pessoal, eles servem para auxiliar. Auxiliar e o quê? E complementar. Eles vão servir para auxiliar e complementar as atividades dos oficiais. Show de bola? E os cabos e soldados, ó? Os cabos e soldados, eles são elementos de execução. Elementos de execução. Show de bola? Então, basicamente é isso. Ó, o oficial, ele vai comandar. O subtenente e sargento, ele auxilia e complementa as atividades dos oficiais. A doutrina do direito militar fala que o subtenente e sargento, ele é o elo de ligação da tropa com o comando. Perfeito? E os cabos soldados, que são os elementos de execução. Que é elemento de execução? Vai estar no policiamento ostensivo, na viatura, no policiamento a pé, no dia a dia. Então, um exemplo, ó. O professor é militar e eu trabalho com um coronel, um tenente-coronel, certo? No meu dia a dia. Porém, pessoal, o tenente-coronel, ele é um oficial superior. Apesar de eu trabalhar com ele diretamente, eu não posso levar uma demanda diretamente aqui para o meu comandante, que é um tenente-coronel, eu não posso. Primeiro, eu tenho que falar com o sargento ou com o subtenente sobre a minha demanda. E aí, pessoal, dependendo do que seja, ele ainda vai levar para um oficial de menor escalão, ou seja, ele vai levar para um oficial subalterno ou para um oficial intermediário. Se eles não resolverem, pessoal, aí é que eles vão levar para o meu comandante.
né, que ele é diretor lá, o professor trabalha no HPM, no Hospital da Polícia Militar. E aí ele leva para o tenente-coronel, que é oficial superior. É assim que funciona. O professor é soldado, né? Se Deus quiser, eu vou sair cabeceando, mas só como exemplo. Eu não posso levar uma demanda direto para o oficial superior, jamais, pessoal. Eu tenho que passar pela cadeia de comando, tá bom? Tem um subtenente, tem um sargento que auxilia e complementa a atividade dos oficiais. Jamais você vai chegar no oficial diretamente, um oficial intermediário, um oficial superior. Não, pessoal, não é assim que funciona. Aprendam isso pro resto da vida de vocês. Vocês estão entrando numa estrutura hierarquizada, pessoal. Uma estrutura militar. Muitos militares entram hoje na polícia com birra, não quer obedecer a ordem dos superiores, não quer obedecer o oficial. Cara, tu tá louco. Se tu não obedecer, tu vai pegar uma cadeia do tamanho de um trem, tu vai ser preso, tua família vai te visitar lá na cadeia da prisão, pessoal. Vocês têm o Código Penal Militar. Ah, professor, quer dizer que eu só posso praticar crime militar? Não, você de folga, você comete crime comum, certo? Porém, pessoal, o Código Penal Militar, ele vem para também proteger a hierarquia e a disciplina militar, tá bom? E tem regras diferentes, nossas regras são distintas. Perfeito, pessoal? Nós temos uma regra para ser preso que é diferente do que é aplicado para o civil. A nossa Constituição traz, pessoal. Você, como cidadão comum, você só pode ser preso em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. A gente não. A gente pode ser preso em caso de transgressão militar, crime propriamente militar. É assim que funciona, é diferente. É muito fácil você ser preso dentro de instituição militar. Então você tem que seguir a hierarquia. Vocês têm que entrar militares disciplinados. Militares que conhecem o regulamento e obedecem às regras. Você só não obedece ordens ilegais. Ordens ilegais não se executa. Ordem ilegal que está fora da lei não executa. Perfeito? Senhores, então leve isso aqui para a vida de vocês, tá bom? O professor tem quase 10 anos de polícia. Graças a Deus, um militar disciplinado. Então leve isso para a vida de vocês, tá bom, pessoal? Então vamos lá, ó. Tá aqui, ó. Agora nós vamos para a quinta questão, né? Resolvemos a quarta, né? Isso, vamos para a quinta, ó. Vamos lá. A subordinação não afeta de modo algum a dignidade pessoal e o decoro do policial militar, limitando-se exclusivamente à estrutura hierarquizada da polícia militar. Senhores, gabarito certo, tá bom? Tá aqui o gabarito, ó. A subordinação não afeta de modo algum a dignidade pessoal e o decoro do policial militar, limitando-se exclusivamente à estrutura hierarquizada da polícia militar. É basicamente o que eu acabei de falar, senhores. Não é porque você está entrando numa estrutura hierarquizada e você está entrando ali no início da carreira, você é soldado. Aí você tem que obedecer a ordem do cabo, você tem que obedecer a ordem até do soldado mais antigo, porque ele tem precedência sobre você, ele tem antiguidade, tá bom? Você tem que obedecer. E você não tem que se ofender por isso. Ah, eu tenho que obedecer o capitão, eu tenho que obedecer o major. Cara, isso não afeta a tua dignidade. Isso faz parte da estrutura hierarquizada da instituição. Você já entra entrando nisso, sabendo disso. Não é por outro motivo que dentro do teu edital já tem Estatuto dos Militares, já tem regulamento disciplinar. Para você entender como que é a estrutura, você entra, você assina, você faz um concurso, você sabe como funciona a estrutura. Então você não pode recusar obedecer a ordem do superior, tá bom? Isso não vai tirar a tua dignidade. Agora sim, você obedece, você segue a hierarquia só dentro da estrutura da polícia, fora da instituição, aí não, aí é a sua vida privada, é a sua vida particular. O superior não pode te mandar ordens fora da instituição, fora do serviço. Aí não, pessoal, aí pode até cair no constrangimento ilegal, perfeito, senhores? Então, ó, a subordinação não afeta de modo algum a dignidade pessoal e o decoro, mas ó, limita-se exclusivamente à estrutura hierarquizada da polícia militar. Aqui, pessoal, está na letra da lei a nossa quinta questão correta, artigo 24. Vamos para a próxima questão, sexta questão. Agora sim, senhores, aqui é uma questão do último concurso, ó, bem interessante, ó, 2021, que foi a CESP, órgão PM Alagoas, soldado combatente. Em relação ao que dispõe a Lei Estadual 5.346, que é o Estatuto dos Militares de Alagoas, julgo a seguir. Os conceitos de posto, graduação e precedência são aplicados indiscriminadamente aos oficiais e às praças. Pessoal, é erradíssimo, eu já falei para vocês. Por quê? Posto é o grau hierárquico do oficial. Graduação é o grau hierárquico da praça. Quando ele fala que o conceito de posto e graduação e precedência, essa aqui até sim, agora esses dois aqui não.
Ó, são aplicados indiscriminadamente. O que ele quer dizer quando ele fala indiscriminadamente? Quer dizer, pessoal, que não tem discriminação, não tem distinção. É como se fosse de forma igual para todos. Então ele mistura posto e graduação como se servisse para qualquer um. Mas está errado, pessoal. Claro que está errado. Tá bom? Porque nós temos uma distinção. Posto é o hierárquico do oficial, graduação é o hierárquico da praça. Então tem sim uma divisão aqui. Perfeito, pessoal? Agora sim, a precedência, que é para ver quem tem precedência, quem tem mais autoridade. Eu só olho precedência quando eu tenho igualdade de posto ou graduação. Eu vou ver quem tem a precedência. Aí sim vai servir aqui nessa situação. Tá bom? Então se eu tenho um capitão X, por exemplo, ó, deixa eu ver aqui se a minha lousa saiu. Se eu tenho um capitão X e um capitão Y, ambos são capitães, eu quero saber quem tem precedência, quem tem antiguidade. Vamos supor que esse aqui é capitão desde 2020 e esse aqui é capitão desde 2023. Quem é que é o mais antigo aqui? Quem tem precedência é o capitão X, ó, porque desde 2020, que ele já é capitão, tem mais tempo do que esse outro aqui. Show de bola? Salvo os casos de precedência funcional que a gente vai estudar. Não se preocupe, é matéria para as próximas aulas. Sexta questão facinha, você marca aí errado, tá bom? E vamos seguindo, vamos com tudo. Não esqueça, meu aluno, tá gostando da aula? Quer que o professor traga toda semana uma nova aula? Só depende de você. Posso trazer até mais vezes, né, na semana. Bateu 1000, eu já começo a preparar a aula. Então curta o vídeo, comente, compartilhe. Tá na mão de vocês, tá bom? Vocês que vão mandar. Se o evento aqui fluir, sempre o professor vai estar trazendo novas aulas, tá bom? Então não esqueça, compartilhe no grupo de estudo, compartilhe com seus amigos, comente o vídeo, vai dar engajamento e logo eu já vou trazer a continuação. E é claro, tem o nosso curso Tropa de Elite, o nosso curso intensivo de questões. Já já o professor vai explicar para vocês todo o funcionamento do curso. Esse curso é para quem quer mudança de vida, para quem quer se preparar para a parte jurídica, quer ver toda a lei, quer fazer todo o edital em questões comentadas da banca de vocês. Esse curso é top, pessoal. Tem muito aluno que já foi aprovado nos concursos por conta desse curso de questões. Então vamos lá. Julgo o item a seguir com base no artigo 1º do Decreto Estadual 37.042, que agora nós estamos no regulamento da Polícia Militar de Alagoas. O regulamento disciplinar, senhores, ele faz parte do âmbito disciplinar. É como eu falei. Quando você comete um ilícito, esse ilícito pode ser penal, você responde penalmente, mas também pode ser só administrativo. Você responde no âmbito funcional, no âmbito da sua função. Perfeito? O que vai mudar é a pena, né, pessoal? Lá no Código Penal, você vai pegar lá, por exemplo, uma reclusão, né? Vai privar sua liberdade, né? Aqui nós temos outras penas, advertência, né? Nós temos aqui algumas penas disciplinares que nós iremos estudar. Então vamos lá. O regulamento disciplinar da Polícia Militar de Alagoas tem por finalidade definir, especificar e classificar transgressões disciplinares, estabelecer normas relativas à amplitude e aplicação das punições a elas inerentes, a classificação do comportamento policial militar das praças e a interposição de recursos disciplinares. Senhores, isso aqui está lindo, está correto. Ó. O regulamento disciplinar da Polícia Militar tem por finalidade definir, especificar e classificar as transgressões disciplinares. Como é que funciona isso aqui, senhores? Ó, deixa só o professor ajeitar de novo a lousa, já travou de novo. Aqui, ó. Vamos ler de novo. Ó. O regulamento disciplinar da Polícia Militar de Alagoas tem por finalidade definir, especificar e classificar transgressões disciplinares. Porque nós temos uma classificação realmente, senhores. Como é que funciona? Primeiro, senhores, o que é transgressão disciplinar? Vamos lá. Transgressão disciplinar, senhores, é uma ação ou uma omissão que fere os princípios da ética, fere os deveres, as obrigações dos militares que estão nas leis, nos regulamentos ou qualquer outra disposição. Se tem um regulamento que fala que você não pode se atrasar e você se atrasa, você violou seu dever, chegar no horário. Você faltou com a verdade, você violou um dever. E ele fala assim, ele vai especificar, classificar as transgressões. As transgressões, pessoal, elas têm uma classificação. Qual é? Ela pode ser uma transgressão de natureza leve, de natureza média ou de natureza grave. Professor, quando é que eu vou saber qual é de natureza leve, média e grave? Pessoal, tem que ler, é o texto da lei. Ela vai trazer um rol para vocês de transgressões leves, transgressões médias e transgressões graves. Quer um exemplo? Uma transgressão disciplinar de natureza leve, que é leve, você pode ser punido com a advertência, por exemplo.
É quando você tiver uniformizado e você tá com a barba grande, o cabelo grande, o bigode grande, tá bom? Ou exagerado demais. Aí você comete transgressão disciplinar, só que é de natureza leve. Perfeito? Isso é transgressão disciplinar, você violou a disciplina. Uma transgressão disciplinar média, eu acho que o professor não lembra nenhuma de cabeça, porque é muito rol, mas tem uma grave, pessoal, que é interessante, sabe qual é? Abandonar o serviço. Professor, mas não é abandono de posto? Sim, pode configurar crime. Tá bom? Pode configurar crime também. Abandonar o serviço que você foi designado. Transgressão disciplinar de natureza grave. Então tem um rol, pessoal. É uma porrada de inciso. Você só decora isso aqui se você fizer muitas questões. Não tem jeito. Você vai morrer de ler, você não vai aprender. Questões até dar uma dor. E a CESP cobra. Ela vai botar: abandonar o serviço é transgressão disciplinar de natureza grave. Certo ou errado? Certo, é grave. Usar a barba grande quando tiver uniformizado. Leve. Aí você vai marcar certo ou errado, vai ser cobrado, vai cair uma questão disso aqui, vocês vão ver. Então, pessoal, é um rol gigantesco. Lá no Tropa de Elite, no intensivo de questões Tropa de Elite, vocês vão resolver tanto isso com o professor que você vai... Quando você ler, você já vai lembrar. Pode anotar o que o professor está dizendo. Beleza? Então, senhores, quando ele fala a finalidade, definir, especificar e classificar. Perfeito? Lembra que as transgressões disciplinares elas podem ser leves, médias ou graves. Ela vai colocar que tem gravíssimas. Não, é leve, média ou grave. Aí ele fala, estabelecer normas, a amplitude e a aplicação das punições. Né? Quais são as punições? Qual a amplitude? Né? Quanto que eu vou aplicar cada uma? Quais são as punições, senhores? Nós temos aqui a advertência, nós temos a repreensão, nós temos a detenção. Lembra, pessoal, que o militar, mesmo sendo punição administrativa, ele pode ser preso, tá bom, pessoal? Pode ser preso. Inclusive, nós temos a prisão administrativa. E nós temos aqui também o que nós chamamos de licenciamento a bem da disciplina. Senhores, nós temos que estudar um a um. Vai cair na prova isso aqui, pessoal. Isso aqui, a CESP adora cobrar isso aqui. Nós vamos ter que estudar, perfeito? Vamos ter que estudar. Aí, veja, estabelecer normas relativas à amplitude e aplicação. Elas inerentes à classificação do comportamento. Cuidado, pessoal. Nós temos o que nós chamamos de comportamento. Só que o comportamento, pessoal, é só as praças. Quem tem comportamento é praça. Oficial não tem comportamento. A banca vai fazer pegadinha. Vai falar assim, o tenente X estava no comportamento bom. Não. Comportamento é da praça. A praça tem comportamento. Professor, para que serve o comportamento? Pessoal, nós vamos comentar ainda sobre o comportamento, tá bom? Nós vamos comentar mais lá na frente em outras questões. Mas lembra, a praça ela possui comportamento, perfeito? E a interposição de recurso. Quando você é punido, você pode interpor um recurso disciplinar, um recurso hierárquico, perfeito? Pedido de reconsideração de ato, vários recursos disciplinares. Então, mesmo quando você é punido, você pode entrar com recurso. Então, vamos supor, uma autoridade te puniu aqui, aplicou uma prisão, certo? Tu vai lá e entra com recurso disciplinar. Essa mesma autoridade vai julgar o teu recurso, só que tu tem que apresentar novos fatos. Ela foi lá e não reconsiderou o ato. E aí? Aí você pode entrar com outro recurso, que a gente chama de recurso hierárquico. Aí quem vai julgar é a autoridade superior daquela que te puniu. Ela que vai julgar, vai rever o ato, e ela pode aplicar punição ou pode arquivar. Tudo isso nós vamos ter que estudar aqui, pessoal. Nós vamos estudar toda essa situação do procedimento administrativo disciplinar, tá bom? Desde a parte disciplinar, desde a comunicação disciplinar. Quando você vê um militar cometendo uma transgressão, você tem que dar ciência à autoridade competente. E aí vai começar o procedimento. Nós vamos ter que estudar tudo isso. Beleza, senhores? É muito conteúdo. O restante de vocês é enorme, pessoal, é enorme. Por isso que eu digo, se você for pagar um cursinho por aí, que vai ter lá 60 aulas de 40 minutos para você assistir, você não vai conseguir bater o edital. O único curso que você vai conseguir bater o edital é no Tropa de Elite de Questões do Professor, no intensivo, porque é só questões explicadas. Vocês vão ver que nesse curso você vai bater o edital da parte jurídica inteiro e você vai gabaritar a parte específica, pode ter certeza, é um curso completo, no padrão. Vocês vão gostar demais desse curso. Então vamos lá. Então aqui, pessoal, sétima questão, marca aí como correto. Vamos para a oitava. Senhores, eu vou explicar para vocês o passo a passo como que vai funcionar o nosso curso intensivo de questões, que é o curso Tropa de Elite. Primeiro eu vou mostrar para vocês alguns resultados, tá bom, pessoal? O último concurso do Espírito Santo para o IASES, tá aqui, meus alunos que foram
do Tropa de Elite que eu lancei, ó, que é o nosso intensivo de questões. Olha os resultados, pessoal. Olha só. Boa tarde, prof. Quero agradecer pelo excelente material e dicas prestadas no Tropa de Elite. O seu foi luz no fim do túnel enviado por Deus. Sou da área do direito, já estava estudando para PP do Espírito Santo, PPMG e PC Espírito Santo, mas para o IAS em específico foi somente 3 dias que consegui focar nas específicas. Aparentemente eu estou em 110 nas vagas de agente social educativo. Para quem não sabe, o salário de agente social educativo no Espírito Santo é R$ 6.800. Aqui ele já está nas vagas imediatas. Ó. Todavia, a bênção divina da prova de técnico foi maior ainda. No momento, ele está em 15º para o cargo de advogado, que é o salário, pessoal, beira os R$ 8.000, né? Já que estudou com o nosso Tropa de Elite. Ó. Sendo possível que somente as posições variem, mas impossível me tirar das vagas. Sofri muito na mão de cursinhos para os outros concursos, porém você acertou em cheio. Devo minha aprovação a Deus e ao seu maravilhoso trabalho. Que Deus continue te abençoando. Sou Tropa de Elite, ó, aqui é a redação, ó, aqui o professor colocava algumas redações também para eles fazerem. Quase fechou aqui, né? Ó, me identifico com esse comentário, saí do 0 para 2 meses de estudo com seu material e tirei 95,50. Concurso do Degas, pessoal. Degas é agente social educativo do Rio de Janeiro, remuneração na média de R$ 5.000 aí. Se Deus quiser, aguardo minha convocação para o curso de formação. Descobri seus vídeos aleatoriamente no YouTube, estava desanimado para a prova do Degas, mas na última semana voltei a estudar, sou enfermeira e durante o plantão ficava assistindo os seus vídeos sobre as áreas de direito e legislação específica. Eu gabaritei vários, estou em primeiro lugar, ó, concurso de nível superior, pessoal, salário altíssimo, tirou somente o primeiro lugar. Você tem uma didática excelente, transmite uma aula especial. Então veja, bom dia, eu peguei o curso com 3 semanas, pois não encontrava nenhum curso que me passasse confiança devido ao meu pouco tempo para estudo. Todos os cursos que procurei eram muito extensos. Como trabalho em 2 empregos, de segunda a sábado não ia rolar. Comprei o material do professor Tiago, mas devido ao tempo não consegui resolver ele todo. Apenas 22 PDFs, porém, entretanto, quase... Tenho certeza que consegui minha nota para entrar nas vagas da primeira turma, em nome de Jesus. Muito obrigado, professor Tiago. Ó, 108 pontos, obrigado pelas aulas. Ó. 48 de 50, aqui é meus alunos do Tropa de Elite. Ó. Caiu tudo que você explicou, você é o melhor. Tudo que você ensinou caiu, quem teve tempo de estudar, gabaritou. Treino difícil, jogo fácil. Tropa de Elite fez a diferença, 99 pontos, obrigado. Caiu praticamente tudo que estudamos no Tropa. Ó, especifica tudo que o senhor passou, caiu, achei fácil. Então, senhores, ó, são vários alunos que passaram aqui pelo professor, beleza? E conseguiram aí ser aprovados com uma boa pontuação. Qual é o diferencial do Tropa de Elite? É em videoaula, pessoal, não é um curso em videoaula. Ele é um curso de questões, você vai resolver questões intensivas de toda a parte jurídica do teu edital. Você vai fazer PM Alagoas, aquele edital gigante, processo penal, direito penal comum, direito penal militar extravagante, ECA, lei de abuso de autoridade, lei de drogas, desarmamento, todas aquelas leis, estatuto, regulamento disciplinar, nós vamos resolver todos em questões, focado na tua banca, no estilo da tua banca. Nós vamos fechar todo o edital em questões. Então, em vez de tu assistir 40 videoaulas de 40 minutos de uma matéria só, que se tu comprar um cursinho convencional vai ser assim, vai ter 20 aulas de 40 minutos, que tu vai demorar 1 mês para terminar. Não dá tempo, cara. Tu não vai conseguir terminar, tu não vai fechar o edital, logo você não vai sair bem. Tu vai acertar uma questão aqui, outra ali, mas não vai conseguir uma pontuação necessária para ser aprovado. Aí que entra o Tropa de Elite, aí é que entra o diferencial, beleza? Professor, e como é que funciona? Vamos lá, eu vou te explicar, ó. Vou mostrar para você, ó. Veja só. Tá aqui, ó. Vou dar um exemplo para vocês de um Tropa de Elite que está ocorrendo agora, que é o Tropa de Elite para o MP do Espírito Santo, para o cargo de agente de apoio. O nosso curso, pessoal, ele é dividido em treinamentos, você tá vendo, ó? Tem o treinamento 01, ó. Tem o treinamento 02, tem o treinamento 03. Todo dia, pessoal, sai um treinamento novo. Então vai sair o treinamento 01. No caso deles aqui, ó, nós começamos pela Constituição. Eu sempre gosto de começar porque é a base. Estamos estudando aqui, ó, Ministério Público, Princípios Institucionais, Garantias e Vedações, que é um tópico apenas do edital. Tem vários, eu peguei só um tópico, nós vamos estudar tópico a tópico. Aí você abre aqui, ó, treinamento 01, aqui vai ter o PDF daquele conteúdo todo comentadozinho. Vai ter letra da lei, comentário doutrinário, caso concreto. Letra da lei, comentário doutrinário, caso concreto e as jurisprudências que são mais cobradas. Aí você vai ler todo o conteúdo, ó, tem esquematização, tá bom? Tem a parte esquematizada para vocês, ó.
Tem tudo organizadozinho, tudo bonitinho, com base na banca, a banca deles é FGV. Aí eu coloco, o FGV adora 2 pegadinhas, aí coloca aqui a pegadinha, aí o caso concreto para você aprender, e por aí vai. Terminou? Isso aqui, pessoal, é só para tu não fazer as questões sem ter noção de nada, porque muitos alunos não têm noção de alguns conteúdos, entendeu? Aí você vem para as questões aqui, como a banca deles é FGV, só questões FGV, a de vocês é a Sebrasp, mas vamos trabalhar só com o Sebrasp. Aí você vai resolver todas as questões como forma de simulado e já vai ter uma noçãozinha. Terminou, aí você vem aqui para o gabarito comentado, aí você vai ler aqui o gabarito oficial, o gabarito totalmente comentado, em que o professor coloca item a item. Aí eu coloco o tipo aqui, né, o artigo, comentário doutrinário, jurisprudência que é cobrado e o caso concreto para você poder aprender. E aí você finaliza o treinamento 1. Se não quiser ler tudo isso aqui, tem aulas em áudio, cada um com 2 minutos e meio, você pode baixar as aulas em áudio para você escutar também esse treinamento 01. Beleza, finalizou o treinamento 01, você espera até o dia seguinte e já vai ter o treinamento 02. Aí já é outro tema do edital. Aqui eu já fui para a lei orgânica, mas segue uma ordem, pessoal. Por quê? Porque primeiro nós olhamos o Ministério Público com base na Constituição, que é a nossa norma máxima. É a norma que está no topo da pirâmide, para depois a gente ir para a lei orgânica, que é uma lei complementar estadual. Porque aqui ele pega as noções gerais, aqui ele vai pegar a parte específica lá do MP do Estado. Beleza? Tudo tem o quê? Tudo tem uma lógica, senhores. Tudo segue uma lógica. Aí começa, treinamento 2, aí tá aqui, ó. MP, Tropa de Elite, lei orgânica do MP. Aí letra da lei, comentário doutrinário e caso concreto. E assim vai, e algumas jurisprudências que podem cair. Terminou o material didático, aí começa, vai para as questões, resolve todas as questões. Geralmente vai ser de 10 a 20 questões cada treinamento, de 10 a 20 questões. Depois você vai para o gabarito comentado, resolve o gabarito e vai fazendo suas anotações, aí você vai evoluindo, tá bom? Claro que aqui eu estou dando um exemplo de outro concurso e tem as aulas em áudio, mas o de vocês, senhores, vai ser específico para o concurso de vocês da PM Alagoas. Eu vou pegar tópico a tópico do edital de cada matéria e vai ser passado de forma que você consiga aprender numa ordem cronológica correta para você aprender. Em vez de você assistir 1000 videoaulas de 40 minutos, que é o que tem nos cursinhos por aí, você em um dia já vai pegar um conteúdo ali que demoraria uma semana para você aprender. Por quê? Porque é um PDFzinho de leitura. Lê o PDF, vê os comentários doutrinários, vê o caso concreto, questões. Próximo treinamento então vai ser isso, ó. PDF teórico, questões, aulas em áudio, até músicas eu coloco às vezes em áudio para você escutar quando estiver indo para o trabalho, quando estiver indo para casa. Dessa forma a gente vai bater o edital rápido. Primeiro eu vou colocar os assuntos mais cobrados, que mais cai, né, em cada tópico do edital de vocês, depois nós vamos pegar o resto, que menos cai. Mas não bater o edital inteiro. Professor, é todas as matérias? Não, só matéria jurídica, é só a parte jurídica do concurso de vocês da PM Alagoas. Professor, vai servir para oficial e para praça? Senhores, é focado na carreira de praça. Só que algumas matérias que caem para praça, caem para oficial. Então cabe a você se você quiser reaproveitar essas matérias. Senhores, é o melhor curso, é o mais efetivo. Já é o segundo Tropa de Elite que eu faço. Todos os primeiros colocados no concurso que o professor faz, todos são do curso Tropa de Elite. Os primeiros colocados são do curso Tropa de Elite, pessoal. Se você tem dúvida, vai no Instagram do professor Prof. TH Oliveira. Lá tem todos os meus alunos que fizeram tropa. Vários alunos lá fazendo TAF porque passaram pelo Tropa de Elite. Não é uma turma fácil, é uma turma pesada. Mas mesmo você sendo um aluno mais iniciante, está começando agora, você consegue acompanhar. Porque o PDF ele é muito didático. Ele é feito até para o cara que não tem noção nenhuma de direito. Ele consegue compreender. E você que já tem uma noção só vai aperfeiçoar. Então, meu aluno, para você entrar, você baixa o Google Sala de Aula, faz seu login, beleza. Aí você vai na descrição do vídeo, tem o WhatsApp do professor. Você clica em cima, já vai direto pro meu WhatsApp. Aí você fala assim, professor, eu quero adquirir o Tropa de Elite. Você pode pagar via Pix ou via cartão de crédito. Via Pix fica R$150 se você pagar Pix e no cartão fica R$200. Você pode parcelar até 12 vezes, só paga uma vez. Todo dia você vai ter um treinamento até a data da prova, é isso mesmo, a duração é até a data da prova. Esse vai ser o melhor curso, é um curso para quem realmente quer mudar de vida, para quem quer chegar forte na prova, para quem quer se preparar em cima de questões. É a melhor forma, pessoal, vocês vão ver que dá resultado, com certeza vocês vão estar entre os primeiros colocados, pelo menos na parte das leis, a parte específica vocês vão detonar, vocês vão ser os primeiros colocados, pode anotar o que o professor falou, é a minha especialidade, foi aprovar tanto PM como bombeiro. Minha especialidade são as leis, a parte jurídica, beleza? Então você não vai se arrepender, é o melhor curso para quem busca mudança de vida, para quem quer gabaritar, vem com nós, vamos fazer parte da Tropa de Elite, da PM Alagoas, que com certeza você vai lograr êxito aí no seu concurso, beleza? Qualquer outra dúvida, chama no WhatsApp do professor, que o professor tira as suas dúvidas, beleza? Tamo junto.
8ª questão. Vamos lá. 2025, Consulplan, CBMCE. Prova recentíssima aqui, oficiais, né? No que se refere ao crime militar, do Código Penal Militar, opa, pessoal, saímos da parte administrativa, saímos dos regulamentos da Polícia Militar, agora estamos o quê? No nosso Código Penal Militar. Lembra que o Código Penal Militar ele se aplica aos militares. Quais são os militares? Os militares da União, tá bom? Porque cuidado, pessoal, quando a gente fala do CPM, nós temos a Justiça Militar da União, que vai julgar quem? Os militares das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Beleza? E julga civil também, tá bom? Civil. Civil pode cometer crime militar? Pode. Mas só se ele cometer contra militares das Forças Armadas, tá bom? E nós temos a Justiça Militar da União. Justiça Militar dos Estados. Justiça Militar do Estado. Que julga o quê? Julga PM e julga BM. Quem são os militares estaduais? Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar. Inclusive, o professor já passou nos dois. Eu zerei aqui a trend aqui dos militares estaduais. O professor passou na PMCE e passou também no Corpo de Bombeiro Militar aqui do meu estado, todos do Ceará. Graças ao nosso Deus, tá bom? E Justiça Militar do Estado, ele julga os militares quando eles cometem os crimes militares definidos em lei. Justiça Militar do Estado julga civil que comete crime militar? Não. Você pode dar um murro na cara de um policial, você vai ser julgado pela Justiça Comum, você não vai ser julgado pela Justiça Militar do Estado, porque a Justiça Militar do Estado só julga PM e BM. Agora, se você der um murro aqui num militar federal, aí você pode responder perante a Justiça Militar da União, perfeito? Então, vamos lá. Ó, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal, de acordo com o artigo 1º do CPM. Certo ou errado, pessoal? A gente está começando no basicão, tá bom? Aqui tá certo, senhores, o princípio da legalidade. Veja só, senhores, ó, veja a linha do tempo. Ó. Veja a linha do tempo aqui com o professor. Vamos supor que você é militar, certo? E bem nesse dia aqui, ó, bem nessa data aqui, vamos colocar aqui, ó, no dia 10/1, você está dirigindo a viatura, certo? Só que você está dirigindo a viatura mexendo no celular. Vamos supor que você praticou a conduta, que eu vou chamar de conduta X. O que é a conduta X? A conduta X, pessoal, é você dirigir a viatura mexendo aqui no celular. Perfeito? Show de bola. Até o momento, vamos supor que essa conduta não é crime, não tem lei que diga que ela é crime. Porém, senhores, ó, nessa data aqui foi editada uma nova lei, no dia 10/2. Agora, essa nova lei, ó, eu vou chamar de nova lei, ó, nova lei. Surgiu uma nova lei, editada ali pelo Congresso Nacional, que inclui um novo crime no Código Penal Militar. Ele fala agora que a conduta X, que é você dirigir uma viatura, você é motorista, se você dirigir a viatura e mexer no celular, agora é crime militar. Crime militar. Porque está gerando acidente, está gerando morte, e agora colocou como crime militar. Claro que é uma situação, pessoal, bem específica, é só um exemplo prático para você entender. Aí a pergunta, ó, no dia 10/1, você, meu aluno, praticou essa conduta, a conduta X. Veio uma nova lei e agora diz que essa conduta X é crime. Você vai responder? Não. Tá bom? Por quê? Porque veio depois que você cometeu o crime. Essa nova lei ela não pode retroagir para fatos anteriores. Perfeito? Não pode retroagir. Agora vamos supor que você, desacostumado, veio no dia 15/2, a lei já estava em vigor, e no dia 15/2, por exemplo, vamos botar aqui 15/3, né, no mês seguinte, ó, você vem e pratica a conduta X. Novamente, e aí? Agora sim você pode ser punido. Por quê? Porque eu tenho uma lei anterior à conduta, a lei tem que ser anterior à conduta, não pode ser posterior, tem que ser anterior. Eu tenho uma lei anterior que prevê aquele crime como sendo crime militar. Agora sim eu vou responder por essa conduta. Perfeito? É isso que diz, ó, o nosso Código Penal Militar, o princípio da legalidade. Ó. Não há crime sem lei anterior que o defina, a lei precisa ser anterior, nem pena sem prévia cominação legal. Então tem que estar
a conduta tem que estar na lei anteriormente, para depois, posteriormente, quando ela entra em vigor, aí eu cometo a conduta, aí sim eu vou responder. Só ajeitar aqui para vocês. Aí, posteriormente, eu pratico a conduta aqui, eu tenho que ter uma lei anterior dizendo que essa minha conduta aqui, ela é crime, respeitando, pessoal, um estado que é regido por lei, tá bom? Como que eu vou praticar uma conduta aqui, e vou ser responsabilizado por um crime se antes do dia 10/1 não tinha nenhuma lei que previa essa conduta como crime? Não posso, é ilegal, pessoal. Tá bom? Agora aqui não, aqui eu pratiquei a conduta, mas já tinha uma lei anterior à minha conduta que definia aquela conduta como crime, aí sim. Perfeito? Então veja, não há crime sem lei, lei anterior, que o define, nem pena sem prévia cominação legal. Daqui, senhores, nós conseguimos extrair alguns princípios, beleza? Quais são os princípios? Nós temos os princípios da reserva legal, primeiramente, reserva legal. O que significa, pessoal, o princípio da reserva legal? Tá aqui, não há crime sem lei, sem lei. Então, senhores, quem é que cria crime no Brasil? É lei, pessoal. Por isso que é reserva legal. A lei é que pode criar crimes. Eu não posso criar crime através de um decreto, não é lei. Lei em sentido estrito. Professor, quais são os tipos de lei que pode criar crime? Pode ser lei ordinária, também pode ser lei complementar, tá bom? Princípio da reserva legal. Em matéria reservada, a lei tem que passar pelo Congresso, né, pessoal? Beleza? Então, o princípio da reserva legal é porque é só lei que pode criar crime. Aí nós temos aqui, anterior. Aí o que, aqui remete o princípio que nós chamamos de princípio da anterioridade. Anterioridade penal. O que significa? Significa, pessoal, que tem que ter previsão legal antes do cometimento da conduta. Veja, se eu pratiquei a conduta X aqui e já tinha uma lei falando que aquela conduta é crime, isso respeita o princípio da anterioridade, tá bom? Então é princípio da anterioridade penal. E também, pessoal, aqui também nós tiramos o que? O princípio da taxatividade. O que significa o princípio da taxatividade? Significa, senhores, que a lei penal ela tem que ser clara. A lei penal ela tem que ser clara. Ela tem que ser precisa. E também determinada. O legislador, pessoal, quando a gente fala do princípio da taxatividade, o legislador ele não pode criar crimes com textos vagos, textos genéricos, ambíguos, que deixe margem para o juiz interpretar de uma forma que venha a prejudicar o réu, que aconteça uma analogia em malam parte, tá bom? Vamos dar um exemplo, crime de homicídio. Como é que está lá no tipo penal, no preceito primário? Crime de homicídio, matar alguém. Beleza, você tem que matar alguém. Agora vamos supor que tivesse assim, crime de homicídio, só tivesse assim, matar, só isso, matar, pena reclusão de tal, tal. E aí? Ia ferir o princípio da taxatividade. Por quê? Porque matar. Mas matar o quê? Um animal, matar um cachorro? Entraria no crime de homicídio? Matar um gato? Como é? Não, tem que ser matar alguém, uma pessoa, tá bom? Tem que ser uma pessoa para que eu tenha subsunção, beleza? E aí, pessoal, a doutrina, ela faz uma crítica muito séria quando a gente vem para o Código Penal Militar, tá bom? Por quê? Porque fala, pessoal, que várias vezes aqui no Código Penal Militar existe um desrespeito ao princípio da taxatividade. Ele tem tipos penais abertos, que você lê e você não consegue, é muito vago, é genérico. Muitas vezes você vai ver, agir contra o pudor militar, contra o decoro, né? Tem que ter uma interpretação do juiz ali, tá bom? Tem que ter uma interpretação. Tem um crime, pessoal, que nós vamos ver aqui, deixa eu ver até se eu coloquei para vocês aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se o professor colocou rapidinho, nossa tela travou de novo, não tem problema. Paciência que vai dar certo. Tá aqui, ó. Olha esse aqui, ó, crime contra a autoridade e a disciplina militar, parte especial aqui do nosso CPM. Olha esse aqui, ó. Publicação crítica indevida, ó. Publicar um militar ou assemelhado sem licença, ato ou documento oficial, ou criticar publicamente ato de seu superior, ou assunto atinente à disciplina militar ou a qualquer resolução do governo. Pena, detenção de 2 meses a 1 ano se o fato não constitui crime mais grave. Mas olha aqui, pessoal. O que significa qualquer resolução do governo? O que significa isso aqui? O que significa? Se um militar ele faz uma postagem lá no Instagram dele, certo? Criticando, por exemplo, a taxa de juros. A taxa de juros. Criticando a taxa de juros lá do Banco Central. Ficou puto porque a taxa de juros subiu. Ou então ele faz uma crítica a uma política de vacinação do governo. Um exemplo.
ou aumento de um pedágio. E aí, ele está cometendo crime militar? Nesse caso aqui, ele comete crime militar? Não dá para saber, pessoal. É vago. Falta precisão. Eu tenho um tipo penal aberto. Eu tenho um cheque em branco, tá bom? Para o juiz militar, e o comandante interpretar do jeito que ele quiser, na hora dele enquadrar o militar. Né? Eu tenho aqui uma antítese ao princípio da taxatividade. E você vai ver isso em vários tipos penais do Código Penal Militar. Isso não é uma crítica minha, pessoal. Aqui nós estamos falando de forma técnico-jurídica. A doutrina é que vem e fala que o Código Penal Militar muitas vezes diz respeito a isso aqui, ó. O princípio da taxatividade. Isso vai servir para vocês, para vários concursos que vocês irão fazer por aí, beleza? Então, senhores, a 8ª questão, marca aí certo, nosso artigo 1º, iniciamos com o princípio da legalidade. Daqui, desse princípio, nós tiramos outros 3 princípios. O princípio da reserva legal, é matéria reservada à lei, da anterioridade e da taxatividade, beleza? Vamos para a 9ª questão, mais um aqui, ó, o SCBMCE. Ó, nesse concurso aqui o professor foi aprovado, ó. Inclusive, meu concurso homologou agora, saiu ontem, eu acho, a homologação do meu concurso, né? Vamos lá, sobre a aplicação, o professor já passou por todas as fases. Esse TAF aqui eu quase me lasco, pessoal. Até postei no meu Instagram. Tem uma foto minha lá do meu TAF do bombeiro, lá no meu Instagram. Depois você abre lá o Instagram, Prof. TH Oliveira. Lá tem uma foto quando eu fui aprovado no TAF. Eu explico para vocês lá como é que foi o TAF. Pessoal, vocês não têm noção como foi o TAF do bombeiro aqui do Ceará. Meu irmão, eu quase me lasco. O professor já tem 29 anos, pessoal. 10 anos de polícia militar. Então, para mim foi pesado. Eu sofri, pessoal. Pobre de mim. Eu ainda tô com uma lesão aqui no meu ombro. Meu deltoide aqui, ó, nessa articulação. Não consigo nem levantar 1 quilo assim, que isso aqui meu dói, ó. Que era 7 barras, né, pessoal? 7 barras. Se eu não me engano, era 32 apoio de frente, corrida de 2.400 em 12 minutos. Depois vão lá no Instagram e lê lá o TAF do professor. Aí você comenta, professor, eu vim aqui por causa da sua aula. Vai lá no Instagram do prof, eu vou ler e vou responder vocês. Tá bom? Vou seguir alguns alunos também de volta. Se de falar que é aluno do professor da PM Alagoas, o professor segue você de volta também. Vamos lá. Sobre a aplicação da lei penal militar, é correto afirmar? Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Senhores, certinho, aqui nós estamos estudando o tempo do crime. Ó. Eu considero praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então lembra, pessoal, aqui nós estamos falando de tempo do crime. Ó. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Qual a teoria que nós adotamos? Teoria da atividade, tá bom? É a teoria adotada. Eu só considero o momento da ação ou omissão, mesmo que o resultado tenha ocorrido em outro momento. Vamos dar um exemplo concreto? Vamos supor que você pega uma arma e você dispara contra o João. Pô, disparou. O João recebeu o disparo e foi socorrido. Só que o João passou 1 mês internado. 1 mês internado. Depois de 1 mês ele morreu. 1 mês depois. E aí? Quanto que eu vou considerar praticado o crime? No momento em que você efetuou o disparo e pegou no peito dele, por exemplo, ou só 1 mês depois, quando ele morreu? Pessoal, eu vou considerar praticado o crime no momento da ação ou omissão, ou seja, na hora do disparo, mesmo que outro seja o momento do resultado. Então, eu não vou contar que o crime ocorreu 1 mês depois. Não, naquele momento que você disparou contra ele, é que vai ser considerado praticado o crime. Por quê? Porque eu utilizo a teoria da atividade. Mesma regra que é no Código Penal Militar comum, é no Código Penal Militar. Beleza? Show de bola? Então, utilizamos aqui teoria da atividade. Perfeito? Então, você coloca aqui teoria da atividade. CP igual CPM. Quando cobra os dois, a banca gosta de saber se é igual ou não, viu? Agora, cuidado, por quê? Quando nós vamos estudar lugar do crime no CPM, aí eu tenho uma diferença. O direito penal militar é diferente do direito penal comum. Por quê? Considera-se praticado o fato no lugar em que se desenvolveu a atividade criminosa, no todo ou em parte, e ainda que sob forma de participação, bem como onde se produziu ou deveria se produzir-se o resultado. Então, quando eu falo de crime omissivo, que ele depende de uma ação, eu uso a teoria da ubiquidade, né? Teoria da ubiquidade. Lembra que lá no Código Penal Comum, quando a gente fala no Código Penal Comum, quando a gente fala de lugar do crime, nós usamos a teoria da ubiquidade. Lá é bem fácil, né? No Código Penal Comum. Por quê? Tempo do crime, teoria da atividade. Né, lugar do crime, teoria da ubiquidade. Aqui não, né? Ou teoria mista, né? Aqui não, pessoal. Para crime comissivo, sim, eu uso teoria da ubiquidade. Mas para crime omissivo, quando você deixa de fazer algo,
Aí nós utilizamos a teoria da atividade. Quer ver, ó? Vou até colocar de outra cor. Nos crimes omissivos, o fato considera-se praticado no lugar em que deveria realizar-se a ação omitida. Então, muito cuidado, pessoal. É diferente o Código Penal. Quando a gente fala de lugar do crime, é diferente o Código Penal comum do Código Penal militar. E a banca pode querer te pegar nisso aqui. Tá bom? Por quê? Ó? Lugar do crime, pessoal, aqui, o crime ele é considerado praticado tanto no lugar onde ocorreu a conduta, né, aquela ação da atividade criminosa, no todo ou em parte, quanto no lugar onde se produziu, né, ou deveria se produzir o resultado. Para a lei militar, pessoal, os dois lugares importam para fim de aplicação ali de quem vai julgar, para questão de competência, pessoal, isso aqui serve para questão de competência. Imagina que eu tenho um militar que ele está fora do quartel, ele está fora da organização militar, e ele dispara um fuzil contra um desafeto dele, ele quer matar um desafeto, ele atira de fuzil no desafeto, fora da organização militar, certo? Porém, pessoal, o desafeto dele está dentro do quartel, certo? Só que o disparo ocorreu fora do quartel, mas o desafeto dele está dentro do quartel. A ação, o disparo, pessoal, ele ocorreu fora do lugar sujeito à administração militar, não é isso? É isso. Só que o resultado, né, o homicídio ou a tentativa de homicídio ocorreu dentro do quartel. Então, pela teoria da ubiquidade, eu tenho um crime comissivo que precisa de uma ação, o lugar do crime ele vai abranger os dois espaços, né, tanto fora da UPM como dentro. Perfeito? Então, vai atrair possivelmente, tá bom? Dependendo do caso, tem que analisar, vai atrair a incidência da lei penal militar, né, e a competência da justiça militar. Perfeito? Pois o resultado, ele ocorreu no interior da caserna. Porque crime comissivo, teoria da ubiquidade. Mas quando eu tenho um crime omissivo, senhores, omissivo, eu uso a teoria da atividade. Não é isso? Então imagina que eu tenho um soldado de Alagoas, né, que ele ganhou uns dias de folgas e viajou para São Paulo. Só que terminou a folga dele, o que ele tem que fazer? Ele tem que voltar e se apresentar. Só que ele decide não voltar mais. Qual é o crime que ele comete, pessoal? Depende, né? Passou mais de 8 dias, ele não se apresentou, ele vai cometer o crime de quê? De deserção. A deserção é um crime omissivo. É você deixar de fazer algo, ou seja, você deixou de se apresentar. Aí eu te pergunto, onde ocorreu o crime? Aí você analisa a questão com calma. O professor foi em São Paulo, não foi não? Não, pessoal. Tá bom? São Paulo é onde ele estava fisicamente. Só que a doutrina entende que quando eu falo de crimes omissivos, que vem de uma omissão, eu aplico a teoria da atividade. Então o crime ele ocorreu em Alagoas, que era exatamente o lugar que ele tinha que praticar aquela ação, de se apresentar. Mas o que aconteceu? Ele omitiu essa ação, ele não se apresentou para o serviço. Basicamente é um exemplo que eu tenho da doutrina, tá bom? É um exemplo doutrinário que o professor traz para vocês. Mas basicamente lembra disso aqui, ó. Tempo do crime, teoria da atividade, lugar do crime, para crimes comissivos, teoria da ubiquidade, para crimes omissivos, teoria da atividade. Direito penal militar é diferente aqui do direito penal comum. Show de bola? Aqui ele cobrou, claro, só o tempo do crime. Beleza, vamos para a nossa 10ª questão. Mais uma vez, senhores, tá gostando da aula? Quer que eu traga mais outra aula dessa, com mais resolução de questões? Tá na mão de vocês. Bateu 1000 visualizações, eu já trago a continuação. Curta o vídeo, comenta, compartilha, tá bom? Vai depender de vocês, beleza? Vamos lá. CESP. Vamos lá. O estatuto... Ah, pessoal, tem ECA, né? No edital de vocês. Sempre cai uma questãozinha de ECA, vamos trabalhar, ó. O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069, dispõe sobre a proteção integral da criança e do adolescente, que deve gozar de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Com referência a essa lei, julgue os itens a seguir. Pessoal, no dia a dia de vocês vão pegar muitas ocorrências com menor de idade. Vocês têm que saber que o menor de 18 anos ele é inimputável. Lembra, pessoal, o que é crime? Fato típico, ilícito e culpável. O adolescente, por exemplo, ele pratica fato típico e ilícito, só que quando chega na culpabilidade, ó, lembra que ele é inimputável pelo critério biológico. Basta ser menor de 18 anos, pessoal. Logo, ele não está sujeito ao Código Penal comum, né? Ele não comete crime do Código Penal. Ele pratica o quê? Ele pratica ato infracional. Menor de idade pratica ato infracional. Eu não posso aplicar ele uma pena, né, lá do direito penal. Por quê? Porque ele é inimputável, né? Ele é inimputável. Perfeito, senhores? Então, lembre, menor de idade, se cometer um crime, nós não vamos chamar de crime, nós vamos chamar de ato infracional, ele responde através do ECA. Se for adolescente, medida socioeducativa. Se for uma criança, medida protetiva.
criança não pode sofrer medida socioeducativa. Perfeito, senhores? Vamos lá. Ó. O ECA considera como criança pessoa de 0 a 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade completos. Por essa razão, o ECA não pode ser aplicado a maiores de 18 anos. Pessoal, pode aplicar o ECA para maiores de 18 anos, questão de alto nível. Pessoal, claro que pode. Ele fala que não pode ser aplicado. Está errado. Professor, mas você acabou de falar que se a pessoa tiver 18 anos, né, ela responde por crime. Sim, quando você completa 18 anos, você é uma pessoa imputável, você responde como um adulto. Só que não quer dizer que em situações excepcionais você não... Pode ser que em situações excepcionais você responda pelo ECA mesmo, por ato infracional. Pode acontecer, são exceções. Eu vou dar um exemplo até da teoria da atividade. Lembra da teoria da atividade, pessoal? Eu considero o fato praticado, o crime praticado no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja no momento do resultado. Você lembra disso? Então vamos dar um exemplo. Vamos supor, perdão, pessoal, o professor está doente, viu? Perdão fungado. Vamos supor que eu tenho o Joãozinho. O Joãozinho, ele queria matar seu desafeto, tá bom? Queria matar seu desafeto, Joãozinho. O Joãozinho queria matar seu desafeto. O Joãozinho foi lá, pegou uma arma de fogo e atirou no seu desafeto. Só que o Joãozinho, quando ele atirou no desafeto dele, ele tinha 17 anos, 11 meses e 29 dias, ou seja, ele era menor de idade, era inimputável. Então ele foi lá com 17 anos, 11 meses e 29 dias, atirou no desafeto dele. Só que o desafeto dele não morreu, o desafeto dele passou um mês internado. Um mês internado só vai morrer um mês depois, ou seja, o Joãozinho já tinha 18 anos, não é isso? Ele já tinha 18 anos. Aí eu te pergunto, ele vai responder perante o ECA como um ato infracional ou ele vai responder perante o Código Penal Comum, né, o crime de homicídio? E aí, pessoal, ele vai responder por ato infracional análogo ao crime de homicídio, ou seja, perante o ECA. Por quê? Porque eu considero praticado ali o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Não importa se ele morreu um mês depois. Quando ele praticou o crime, eu considero praticado que no momento da ação ou omissão. No momento da ação, ele tinha 17 anos, 11 meses e 29 dias. Ele não tinha 18. Logo, ele era inimputável. Ele vai responder perante o ECA. E mesmo ele sendo internado, ele pegando uma internação, a internação é a privação de liberdade do adolescente. Tá bom? O adolescente pode ser privado de liberdade através da internação, que é uma medida socioeducativa. Se ele completar 18 anos lá dentro, ele vai continuar cumprindo lá a medida, até os 21 anos, né? Depois ele é liberado compulsoriamente. Perfeito, pessoal? Então, mesmo ele já tendo 18 ou 19, ele continua lá respondendo através do ECA, porque ele praticou quando ele tinha 17 anos, 11 meses e 29 dias. Perfeito, pessoal? Por isso que é errado, é o que a gente chama de jovem adulto. Por isso que ele fala assim, ó. Vamos ajustar aqui a tela. Por isso que ele fala, ó. Por essa razão, o ECA não pode ser aplicado às pessoas maiores de 18 anos. Pode sim, só que é excepcional. É uma situação excepcional. Quer ver? Ó? Considera-se criança, para efeito dessa lei, a pessoa de até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquele entre 12 e 18 anos de idade. Aí veja, nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade, que é aquele caso que eu falei para vocês. Por isso que ele é excepcional. Então veja, ó. Para o ECA, pessoal, quem é criança? Criança para o ECA é aquela que tem entre 0 e 12 anos incompletos. Quando eu falo de criança, senhores, o que muda na prática? A criança, mesmo que ela pratique ato infracional, praticou ato infracional, ela não pode ser privada da liberdade. Ou seja, não cabe medida socioeducativa, que é medida protetiva, somente, tá bom? Já o adolescente, esse sim. O adolescente é o quê, pessoal? É aquele que tem entre 12, então aqui já tem 12 completos, né? É isso mesmo. Entre 12 e ele tem aqui, ó, entre 12 e 18 anos. Claro, pessoal, que é 18 anos incompletos, porque se você fechou os 18 anos, você já é imputável.
A letra da lei não coloca, ela fala entre 12 e 18 anos de idade. Se a banca colocar Ctrl+C, Ctrl+V, você marca certo, tá bom? Mesmo que ela não coloque 18 anos incompletos, porque ele fala entre, né? Então é entre 12 e 18 anos de idade. Copiou e colou é certo, mas note que é claro que a gente sabe que é incompleto, né, pessoal? Mesmo que ela não diga. Geralmente a banca coloca a letra da lei, perfeito? Aí, pessoal, claro que excepcionalmente, nos casos expressos em lei, eu posso aplicar o ECA a pessoa entre 18 e 21 anos de idade, beleza? Já o adolescente, pessoal, o adolescente, ele pode ter privação de liberdade, tá bom? Nós vamos estudar lá na frente que o adolescente, ele está sujeito à medida socioeducativa. Uma delas é a internação. A internação, senhores, ela é o quê? Ela é uma medida que priva a liberdade do adolescente. Ele fica onde? Ele fica nas unidades de atendimento socioeducativo. Ele tem privação de liberdade, perfeito? O adolescente, ele está sujeito à medida socioeducativa. Professor, o adolescente sofre medida protetiva? Também. Para o adolescente, tanto pode ser medida socioeducativa como medida protetiva. Agora, a criança, só medida protetiva. Professor, geralmente, quando é que aplica a internação? Quando o ato infracional, pessoal, quando o ato infracional é praticado mediante violência ou grave ameaça, cabe internação. Quando ele descumprir outras medidas socioeducativas, também cabe internação. Perfeito, pessoal? E nós temos a internação provisória também, que é como se fosse a prisão preventiva do adulto. A gente também tem a internação provisória, nós vamos ter que estudar tudo isso no ECA, tá bom? Estatuto da Criança e do Adolescente. Lembrando, eu tenho uma pessoa aqui inimputável. Enquanto a gente que é adulto responde pelo Código Penal Comum, a criança e o adolescente aqui, né, se elas praticarem ato infracional, ela responde pelo ECA. O ECA traz situações diferentes, tá bom? É uma tratativa diferente. Eu não digo que o adolescente é preso, ele é apreendido. Nós temos nomenclaturas técnicas que nós vamos ter que aprender. Então, o teu edital é extremamente complexo. Então, pessoal, por enquanto a gente finaliza por aqui. Mais uma vez, vocês querem a continuação? Quer que eu traga novas aulas toda a vida? Senhores, bateu 1000 visualizações e já começa a preparar a próxima aula. Então, isso depende de você. Curta o vídeo, comente, compartilhe. Se você quer que o professor sempre traga um trabalho bacana para vocês, resolução intensiva de questões nesse mesmo estilo, está na mão de vocês, beleza? Vou ficando por aqui, agradeço ao nosso Senhor Jesus Cristo pela oportunidade. Aqui é um projeto de mudança de vida, o professor não está visando aqui lucros excessivos, propaganda de curso, não, pessoal. O professor quer aqui mudança de vida. Assim como eu consegui, como eu mudei de vida através do concurso da meritocracia, eu quero também, meu aluno, que você consiga conquistar aí no mesmo caminho do professor, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Sou o professor Tiago Oliveira, serei seu amigo, seu mentor, seu instrutor. Vou estar com você até a posse. Você ganhou um amigo, professor Tiago Oliveira. Eu vou estar com você nessa luta. Você não está sozinho. Que Deus abençoe sua vida, a vida da sua família. Aqui o professor respeita cada pai de família e cada mãe de família. E aqui nós vamos focar em mudança de vida. Não só venda e não só lucro, como muitos cursinhos estão fazendo por aí. Beleza, pessoal? Que Deus abençoe e tamo junto.